Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Fechamos os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Tua bênção, ó Pai. A Tua palavra que foi lida, que seja exposta, ó Pai, com fidelidade. Nos ajuda, ó Deus, a pregar o Teu Evangelho, ó Senhor, com correção. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, que ouça a Tua palavra, que compreenda, Senhor, o Teu ensino, ó Deus, que os seus corações, que os nossos corações sejam transformados, ó Deus, que a Tua palavra mude as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Há uma coisa muito comum nos últimos livros do Novo Testamento. E nós já estudamos na igreja Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João. E falta o livro de Judas. E viemos para Hebreus. Mas todos eles têm alguma coisa em comum. E às vezes a gente até insiste e bate nessa tecla repetidas vezes. Porque os textos fazem isso. O que é que eles têm em comum e o que é que eles alertam muitas vezes? Todos eles estão alertando a igreja para tomar cuidado contra a apostasia. Especialmente Tiago, Pedro falam contra os falsos profetas, que já naquela época eram milhares, centenas, milhares de falsos ensinos, de falsas doutrinas, de heresias. Imagine, há 2000 anos atrás, os apóstolos já se preocupando muito com isso. Imagine 2000 anos depois, irmãos, como não deve estar o nosso meio cristão, nosso meio evangélico. É claro que existem também falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas, heresias. É claro que existe isso, caminhando no meio da cristandade, a rodo por aí. E se não cuidarmos, não só por aí, mas por aqui também. Então o alerta é para a igreja, é para nós também. Nós não temos nenhuma super proteção a não ser clamar ao Senhor e diligente buscar a sua palavra por entendimento e transformação de vida. Mas de fato é a palavra que nos sustenta. Amém, irmãos?
E o tema da mensagem de Hebreus hoje é justamente um alerta. Hebreus foi enviado a cristãos, judeus, que vieram do judaísmo e que estavam querendo voltar para o judaísmo. E que ele está alertando, não voltem para o judaísmo. E nesse momento ele faz um alerta e chama isso de apostasia. É claro que o termo apostasia já é um termo, é claro, contemporâneo, mas o conceito está aqui. Apostasia. Então nós vamos meditar hoje, e você percebeu no texto da introdução do culto, e no texto na metade dos louvores, você conseguiu perceber que eles falavam justamente de alguns episódios em que Israel abandonou a sua fé, provou ao Senhor lá na questão das águas, em Refidim. E onde está o Senhor? O Senhor não está conosco. Olha como é que era a mente, irmãos, como é que foi a mente de Israel. Presta atenção. O Senhor tinha acabado de livrar a Israel do Egito. E não foi um livramento bobinho. Foi um livramento, irmãos, caindo bola de fogo, saraivada, águas transformando em sangue, pragas de gafanhoto, praga de escuridão. O ambiente, irmãos, foi abalado. De repente Israel sai com Moisés. Chega diante do mar, irmãos, fechado. Israel manda o povo passar, toca nas águas, o mar se abre, irmãos. Eles passam pulando, cantando. Tem até uma música, não é isso? Música bem animadinha. E eu passarei pulando e dançando, né, em tua presença. Por isso eu pulo, né? Na presença de Deus. Israel também estava nessa música lá, entre aspas, né? Por isso eu pulo, estou pulando aqui, Senhor. Porque eu estou passando pelo mar que está aberto. Mas olha o que aconteceu, irmãos. O que aconteceu em seguida já. Alguns passos à frente. Aquele episódio lá, que o povo reclama porque não tem água. E a primeira, e uma das maiores blasfêmias, e um dos primeiros momentos que eles começam já a blasfemar, a recusar a fé, a duvidar. No texto que o irmão Gil leu, Êxodo 17, no final eles falam assim: o Senhor está conosco? Eu me pergunto, onde é que estava pulando e dançando? Agorinha atrás. Por isso eu pulo. Estou pulando, estou dançando. Onde é que está? Um passo à frente, Deus está conosco. Irmãos, a gente tem batido às vezes nessa tecla até de modo chato. Nós não temos nada contra milagres, o sobrenatural, manifestação de Deus. Isso é maravilha, faz parte da nossa vida como cristão. Mas o que salva é a palavra, o evangelho verbal, o entendimento, a entrega a Cristo. Não tem povo que serviu de laboratório mais perfeito do que Israel nesse sentido. Eu acredito que não teve nação que viu tantas coisas como eles presenciaram. E um passo adiante, Deus está conosco? Será que Deus está mesmo conosco? Não garante, irmãos. Você ver mar abrindo, não vai garantir que você vai ser um servo fiel a Deus. Tem gente que fala assim: se o Senhor me mostrasse alguma coisa, aí sim minha fé ia ser fortalecida. Isso é uma furada, é mentira. Mentira, irmãos. A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não diz que vem por mar abrindo. Mar abrindo é circunstância que Deus faz, precisa no seu plano, Ele age e opera no sobrenatural. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas não viram coisas maravilhosas? Quantas pessoas não foram curadas diretamente por Cristo e não vieram nem para agradecer? Nem para agradecer, dar um obrigado, muito obrigado.
Jesus, em certa ocasião, se eu não me engano, é cegos, né? 10 cegos. Cura 10 cegos, volta um para agradecer. Nem agradecer. Então, irmãos, às vezes, a nossa fé está vazia, está pequenininha, está oca. Porque nós queremos confiar em mar vermelho se abrindo. A gente quer confiar em chuva de meteoro. Mas isso acontece por um instante. A gente fica excitado, a gente fica motivado, a gente tem uma excitação no momento. Uma semana depois, a gente está lá no vale. O Senhor está comigo mesmo? O Senhor é comigo de verdade? Onde está o meu Deus? E por isso, às vezes, a apostasia dentro da igreja, a fé esfriando. Porque, às vezes, ela está fundamentada, alicerçada, numa edificação equivocada. Às vezes, o nosso fundamento está errado, equivocado. Por isso, uma carta dessa, falando para a igreja. Não é falando para ímpio. Falando para a igreja de Deus, não abandonem a fé. Apostatar é abandonar a fé, é não ficar firme em Cristo e no seu evangelho até o final. É afastar-se do Deus vivo. Isso significa apostatar. E tem que ter um alerta para a igreja: não abandone a fé, não apostate da fé, não largue o Senhor. O resultado da apostasia é que a pessoa não é mais reconhecida como pertencente a Cristo. Ela se afasta e deixa a Cristo, então. Ela larga o evangelho, abandona a fé. Então, esse contexto de Israel, o autor pegou ele todo para aplicar para a igreja. E falou: olha como foi Israel. Olha como Israel teve uma fé vacilante, pouco estruturada. Olha como Israel viu 10 pragas e passou pelo Mar Vermelho e em seguida já estava duvidando de tudo e criticando tudo e querendo abandonar tudo. Olha o que aconteceu com Israel. Resumidamente ele fala assim: olha, tomemos cuidado, igreja, para a gente não repetir os mesmos erros de Israel. Tomemos cuidado para a gente não voltar atrás e abandonar a nossa fé. Abandonar a esperança, abandonar o evangelho, abandonar a Cristo. Toma cuidado, igreja. Olha o que aconteceu com eles. Eles ficaram debaixo da ira de Deus. E pagaram por isso por 40 anos no deserto. E depois não entraram na terra prometida. O paralelo com a igreja é quase a mesma coisa. Cuidado, igreja. Senão você vai entrar debaixo da ira de Deus. Apostatar-se da fé é entrar debaixo da ira. Continuar, melhor dizendo. Continuar, porque nunca foi salvo. Hoje na escola bíblica, João 3,16. Aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não crê já está condenado. Já está. O homem já nasce condenado. Ele precisa da salvação, mas ele já nasce condenado. Se não acontecer nada com ele, se tudo permanecer estável do jeito que ele nasceu, no final ele vai para o inferno, para a condenação eterna. Não precisa de nada para ir para o inferno, irmãos. Não precisa fazer muito esforço. É só deixar as coisas rolarem, caminharem no seu percurso natural, no percurso da vida do homem natural. No desejo natural do coração do homem, essas coisas conduzirão à perdição e distanciamento com Deus. O que tem que ser intervido, o que tem que haver intervenção, é justamente para a salvação. E aí o paralelo é igual para a igreja. Toma cuidado, porque se vocês apostatarem, vocês vão permanecer na ira, como Israel. Eles andaram 40 anos, vocês vão andar aí errantes durante a vida de vocês. Mas da mesma maneira que eles não entraram na promessa, na terra prometida e no descanso, vocês também não vão entrar no descanso.
que será a mensagem do próximo domingo, capítulo 4, fala a entrada no descanso de Deus pela fé. Então ele começa a alertar assim, olha, Israel não entrou no descanso lá. Para eles, o descanso era a terra prometida, uma nação, uma terra que mana leite e mel, e era necessário para a nação. Para a igreja, qual é o nosso descanso? Cristo, entrar na nova Jerusalém, na eternidade com o Senhor. Eternidade, uma vida sem fim, com gozo, prazer, sem pecaminosidade. É isso que está em jogo, que ele está falando aqui. Se houver essa apostasia, o que está em jogo? Está em jogo o seu descanso eterno. Não entrarão no meu descanso. Amém, irmãos? Às vezes é uma mensagem não tão fácil para a igreja. Às vezes não é tão pregada. Às vezes tem gente que fica com dó, irmãos. Onde já se viu? Com dó de alertar a igreja. Tadinho do povo. O povo já sofre a semana inteira, já vem cansado. É bom dar uma mensagem de ânimo, injetar motivação nesse povo. Eu quero que esse povo saia vibrando daqui para enfrentar mais uma semana. Eu vou chegar no final de semana e dar uma palavra dessa, de reflexão, de cuidado, de alerta. É porque é o Senhor que deixou a palavra para nós meditarmos. O alerta é para mim, para você, para todo mundo, irmãos. Ninguém está imune de tentações, de provações, de ataques à nossa fé. Ninguém está imune. Na verdade, o alerta é, eu, Vladimir, você, cada um de nós. Aquele alerta até que Paulo fala, quem está em pé, cuide, para que não caia. Não é ficar olhando o outro, apostatou, desviou, mas eu me garanto. Paulo fala assim, quem está em pé, cuide para que não caia. É um alerta para a igreja hoje. Sabe o que vai te dar força, te dar vigor espiritual para mais uma semana? Não é uma mensagem motivacional. É você pensar hoje como está a sua vida espiritual. Confessar o seu pecado. Se prostrar diante de Deus e buscar graça nele. Isso é que vai te dar força, irmão. Ou não? O que é força? O que é vigor espiritual? Senão nós reconhecemos cada vez mais nós, dependentes de Deus, como seres fracos. Que se não fosse a graça de Deus, nós seríamos vacilantes. Nós teríamos a tendência de apostatar da fé, de se desviar, de largar o evangelho. Porque nós não clamamos ainda mais pela graça de Deus e não vigiamos ainda mais sobre nossa vida espiritual. Essa é uma necessidade da igreja, sim, irmãos, diariamente, continuamente. E jamais nós devemos subestimar essas coisas. E relaxarmos na nossa vida espiritual. Grandes, entre aspas, né? Vamos colocar um aspas bem grande. Grandes homens, irmãos, que nós nunca imaginávamos. Pessoas visíveis, pessoas que pregavam o evangelho, grandes teólogos, pessoas que escreviam coisas maravilhosas e profundas. Quantos deles nós não vimos caindo e apostatando da fé? Eu não vou nem citar nome, porque a gente grava isso, coloca na internet, sabe-se lá, de repente chega um processo, né? E é falta de ética também citar nomes. Mas não precisa ir longe, não precisa ir nos famosos. Eu acho que cada um de nós conhece aquele irmão lá, que às vezes era até muito Caxias, aquela família, aquele vizinho, que era muito Caxias, e que era fervoroso, que era dedicado no evangelho, e que hoje está no mundo. Resgata aí, irmãos, da mente. Aquele irmão que era fervoroso. Às vezes aquele irmão que pregou para você, hoje você é cristão e ele desviou. E não está mais nos caminhos do Senhor.
Aquele vizinho, o vizinho é o exemplo meu, irmãos. O vizinho é meu exemplo. A gente tinha uma família, Caxias, na igreja, fervorosa, que começou até por um tempo a evangelizar minha mãe, a vizinha mundana, e nos ajudar. E naquela época, pensa aí, quase 30 anos atrás, não tinha televisão em casa, porque a televisão é coisa do diabo. E ninguém usava short, porque short é coisa do diabo. A mulher tinha que viver com o saião quase no calcanhar. E o homem, 24 horas de calça social. E quase de terno e gravata, quase que 24 horas por dia. E fervorosos. A última notícia que eu soube, desviaram do evangelho. O casal se separou, o homem já um idoso, com uma mocinha nova, tem dinheiro, arranjou uma mocinha nova, já faleceu também recentemente, os filhos cada um para um lado, uma filha também deu muito trabalho na sua sexualidade, uma família inteira meio que desmoronou, aguentou, irmãos. Um falso fundamento você aguenta 1 ano, você aguenta 5 anos, às vezes você aguenta 10 anos. Mas você não aguenta sempre. Uma hora a casa cai. Uma hora desmorona. Uma hora desmorona. Vou citar um americano aqui, está muito longe, então ele eu posso. Joshua Harris, que eu acho que alguns irmãos devem ter ouvido falar, trabalhou muito na área de famílias, aconselhamento familiar, namoro, escreveu um livro no Brasil, muito vendido e muito badalado, chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, orientando os jovens da igreja a ter um relacionamento e uma preparação para o casamento mais saudável. Ele era tão radical que não era nem a questão do ficar e etc. Que isso a gente é até mais absurdo. A questão dele era até o namoro. Ele tinha dificuldade até em conceber o cristão namorando. Porque de fato você não vê na cultura judaica, no Antigo Testamento, o namoro. Você tem já um compromisso de casamento. Não tinha namoro no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo. Um jovem, já maduro, trabalhando, com condições de constituir família. Ele se namorava, né? Às vezes também não tinha nessa coisa de namorar, porque eram os pais que também combinavam. Então havia o compromisso de noivado e seguido o casamento. Pronto. Era esse o compromisso e o relacionamento sexual. Para preservar a pureza, a castidade. Aí tem gente que se ouvir isso vai até rir. A castidade, a pureza sexual. Preservar o corpo para o casamento. Isso no mundo, isso é um absurdo. A gente não tem nada a ver com o mundo. Quem concebe, que ouça e pratique. Então trabalhava na área da família, irmãos. Eu disse adeus ao namoro. Tem outro livro chamado, se eu não me engano, Cave Mais Fundo. Ele é orientando pessoas a cavar mais fundo no Evangelho. E algum tempo atrás ele veio em público e falou, não sou mais cristão. Não tenho mais nada a ver com isso. Entrou para uma área teológica chamada liberalismo, separou da mulher. Uma das primeiras coisas, irmãos, eu já vi repetindo vários casos. Uma das primeiras coisas que as pessoas começam, os teólogos, a entrar pela uma teologia chamada liberal. Essa teologia liberal não é só liberal no sentido dos costumes, tá? Ela chama-se liberal porque ela não crê na autoridade das escrituras, ela se fundamenta mais na ciência, mais nas descobertas atuais, mais na psicologia, mais na filosofia, e começa a dialogar com esses vários conhecimentos e fundar sua fé a partir disso.
Isso é o que a gente entende mais ou menos como teologia liberal. E deixa a Bíblia meio de lado. Não, a Bíblia é um livro comum. A gente vai ouvir também outros pensadores, outras fontes. Já vi vários pastores entrando nessa. E parece que tem uma trajetória comum. Primeira coisa que faz é deixar a mulher. Eu já vi vários. Larga a mulher e troca por outra. Aí depois diz que a igreja toda é um bando de hipócrita, porque agora não consegue entender a vida dele. Não consegue aceitá-lo, a igreja é um bando de hipócritas, porque não consegue aceitar como eu sou e não consegue entender uma separação que é legítima, consegue justificativa, torce uns textos bíblicos, consegue justificativa para separar, para casar de novo. Então entra por esse rumo. Então aqui também um caso típico. Eu, na minha parca experiência, eu conheci, irmãos, homens que eram abençoadíssimos, conhecedores profundos do Evangelho, que eu aprendi com eles, que eu não chego aos pés deles de conhecimento. Pessoas que sabiam grego, hebraico, falavam como se estivesse falando em português, conhecia a Bíblia de capa a capa. E de repente começa com uns discursos, começa a ler Calbart, começa a ler Bultmann, começa a ler alguns teólogos, Multmann, Johann Multmann, começa a ler alguns teólogos da libertação, alguns teólogos neortodoxos, e aí daqui a pouquinho desembesta na vida e enlouquece a cabeça, parece que bebeu pinga. Desculpa, irmãos, mas é um negócio que não dá para entender. Muda a chave e depois enlouquece de vez. E tem pregadores no Brasil hoje, irmãos, que no passado defendia a palavra, hoje diz que a Bíblia não é palavra de Deus. Famosos. Vão para programas de TV para falar que a Bíblia não é palavra de Deus. E cheio das arrogâncias, cheio dos argumentos ainda. É uma catástrofe, irmãos. Catástrofe. Mas o alerta é, cuidemos, irmãos. Cuidemos para que nós não caiamos numa mazela dessa. Amém, irmãos? Como é que ocorre a apostasia? Segundo o texto, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como ocorre a apostasia? Primeiro, o endurecimento no coração. O coração começa a endurecer, a pessoa começa a não obedecer ao Senhor, não obedecer aos seus mandamentos, começa a recusar, a acatá-los, achar que é injusto, achar que achar que são maldosos, achar que não são bons realmente, começa a achar justificativa. Ah, Senhor, mas eu acho que, não sei, esse mandamento, eu não acho que, eu não estou achando que isso é verdadeiro, eu acho que é injusto isso, não é possível, é injusto. Não é injusto, eu acho que é injusto, Senhor. Eu sou honesto e estou pagando um absurdo, sofrendo, estou apurado financeiramente porque eu sou honesto. Mas o fulano de tal não paga nada, não paga imposto, dá calor, isso aqui. Está com o carro zerado, mas com família tudo sorridente, tendo as coisas e prosperando, mas não parece ser justo isso, meu Deus. Irmão, Salmo 37 e Salmo 73, eles vão direto nisso. Quando a gente olha para a grama do vizinho e começa a achar que a vida está injusta, porque o corrupto lá aparentemente consegue prosperar. E a Bíblia fala, não olhe isso, e não fique olhando só o aqui e agora, olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para a eternidade que você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Então, o coração começa a endurecer, irmãos, contra a lei do Senhor. O coração começa a fechar. Não, eu acho que não é isso não. Começa a não acatar. Começa a desobedecer devagarinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
Só que um abismo chama outro abismo. O segundo passo, que a pessoa já não consegue e já começa a não acatar os mandamentos e recusá-los. O segundo passo começa a insatisfação, a reclamação, a provocação e a rebeldia. Daqui a pouco você começa a questionar os mandamentos e não guardá-los. Daqui a pouco você está rebelde. Você está num estado de pecado, você já está pecando. Você está pecando não por acidente, você está pecando porque você quer. Lembra que todos nós somos pecadores. O cristão peca, nós erramos. Mas o normal do cristão é pecar por acidente. Não é pecar por planejamento, por premeditação. O estágio da apostasia é você começa a negar, você começa a rebelar e você começa a pecar agora com gosto mesmo. Não, eu vou fazer isso e pronto. Citando o caso do nosso amigo americano, que está bem longe, a gente pode citar. Primeiro, você acha que o mandamento é um pouco equivocado. Não, o meu casamento está ruim, eu não estou me sentindo feliz. Eu acho que isso de não separar não é bíblico. Eu não acho que isso seja correto. Eu vou me recusar a isso. Depois começa a reclamar. Está aí, Deus. A mulher que tu me deste. Está aí esse mandamento. Está aí, o Senhor está comigo ou não está? Lembra de Israel? Começava a reclamar. Ah, o Senhor está comigo ou não está? E depois a rebeldia, eu vou separar. Eu não estou nem aí mesmo. Eu vou fazer isso e pronto. Rebeldia. Um pecado, faz o pecado conscientemente, com gosto, planejadamente e arcando com as responsabilidades. Ninguém vai cometer um pecado desse sem saber. É planejado, é porque quer. Eu quero, eu não admito mais isso. Eu vou fazer e pronto. Depois disso, vem a incredulidade. A palavra incredulidade, nesse contexto, segundo alguns estudiosos, traz a ideia de rebeldia obstinada. É rebelde, relutante e insistentemente contra Deus. E aí gera uma desobediência causada pela descrença. Aí se consumou a apostasia. Não há o que fazer. É aquele pecado em que a pessoa resistentemente, obstinadamente, não quer mais saber de Deus, não quer saber mais dos seus mandamentos, se afastou obstinadamente. Jesus chamou isso de pecado contra o Espírito Santo. Um pecado que não tem perdão. Um pecado em que a pessoa obstinadamente não quer mais nada de Deus. Não quer ouvir do Evangelho. E um estágio desse é terrível, irmãos. É um estágio que a depravação aflora às vezes. A pessoa vira sarrista. Você já foi conversar com a pessoa que desviou da igreja? Desviou mesmo. Você já foi conversar com ela para tentar restaurá-la, mostrar o pecado, mostrar a reconciliação? Algumas pessoas, é claro que nem todos, né, irmãos? Estou falando a apostasia, aquela de fato, de verdade, última e definitiva. Você vai conversar com a pessoa tornou-se sarrista. Irmão, não pode fazer isso, o senhor está desobedecendo a Deus. Quê? Desobedecendo a quem? Ah, para de brincadeira, rapaz. Irmão, a Bíblia está dizendo, Bíblia? Você acredita nesse livro ainda? Ah, você é muito bobinho, né? Difícil, irmãos, difícil. Conheci um adolescente, convivi com ele muito tempo na igreja. Depois vim embora para Porto Velho. Tempos depois, fiquei sabendo da notícia que ele tinha se tornado homossexual e estava de casamento marcado. Uma vida na igreja, os pais educando, escola bíblica, igreja, e tenta e tal. 6 meses de faculdade, 6 meses de filosofia. Barata. 6 meses. O cara virou
virou toda a cabeça. 6 meses depois, sou homossexual, me assumo e vou casar. Aí eu, chocado com essa notícia, fui conversar com ele, né? Pelos meios que a gente tem, WhatsApp, etc. Eu falei, meu irmão, eu fiquei sabendo da notícia. Como o povo inventa coisa, né? Como o povo é fofoqueiro, né? Nossa, que coisa, né? Você ficou sabendo o que estão falando por aí? Eu falei, não é fofoca não. É verdade, foi eu que postei fotos na internet, eu que coloquei, é verdade. Eu, assim. Mas irmão, eu não entendi, irmão. E a palavra de Deus? Aí, com aquelas filosofias de faculdade. Ué, mas Deus não é amor? Eu consegui aprender que Deus é amor, que Deus não vai me excluir por causa disso. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. É aquele momento que você tem vontade de ir na parede e bater assim, ó. Bater. Você não consegue entender, irmãos. Como que pode, meu Deus do céu? E eu fico pensando, onde é que estava a escola bíblica de verdade? Onde é que estava ensino da igreja? Será que foi ensinado de fato? A gente fica às vezes perguntando, onde é que a igreja falhou? Onde é que os pais piedosos, gente simples, humilde lá da fazenda, onde que errou, meu Deus do céu? Meu Jesus amado, a gente fica agoniado, irmãos. Desce, parece que foi um sapo, parece que você está engolindo um sapo. Parece que você não quer acreditar, você não quer digerir aquilo. Mas não pode você, cara. Eu conheci você, a gente ralou muito na igreja. Eu ensinei você em escola bíblica também. Eu vi você crescendo, cara. Como pode um negócio desse? E a gente fica, ora e clama a Deus, e misericórdia, meu Deus. É só o que a gente pode clamar. Amém, irmãos? E sim, o homossexualidade, é um pecado, é uma depravação moral, segundo as Escrituras. Não importa o que o mundo diga. É uma pena a gente às vezes amenizar uma coisa tão trágica na sexualidade humana. Claro que amamos as pessoas e queremos o melhor para elas. Por isso que a gente quer e prega para elas saírem desse buraco, dessa fossa. Amém, irmãos? Mas enfim, para a gente concluir, como que a gente previne a apostasia? Como que a gente previne a apostasia? Evita-se a apostasia primeiramente, reconhecendo que uma pessoa nunca está imune, irmãos. Não está imune. A gente não deve subestimar. A gente sempre deve pensar que a genuína fé e a genuína salvação, elas só são de fatos verdadeiros se perseverar até o fim. É preciso que nós perseveremos até o fim. Eu, você, nós, dia a dia, pegando a nossa cruz e seguindo dia após dia o Senhor até o fim. Se eu começar a achar que está tudo resolvido, uma linha equivocada do calvinismo até, não, está tudo resolvido já. Não, é só cruzar o braço e tomar um suquinho de laranja. É complicado. É complicado. Porque a nossa vida é uma contínua progresso em santificação, em zelo, em devoção ao Senhor. Dia após dia. Amém, irmãos? Então nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. É para nós hoje. Não é para olhar o vizinho, é para olhar nós. Não é olhar o vizinho que caiu. É nós. E eu, como eu estou? Eu, hoje. Como me encontro? Para perseverar na fé, é essencial, isso a gente tem que ler, irmãos, eu tenho que ler. É essencial uma coisa, versículo 12 e 13, eu vou precisar ler, irmãos. Está escrito o seguinte, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em
qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, o que ele está recomendando? Pelo contrário, o que deve se fazer? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como prevenir a apostasia? Exortai-vos mutuamente. Primeiro, para exortar mutuamente, você tem que estar dentro da igreja. Esse negócio de crente desigrejado não é bíblico. Você tem que estar dentro da igreja. Dentro da igreja, irmãos, seja exortado uns aos outros, mutuamente. Olha que conselho difícil de ser cumprido na igreja. Nós estamos aqui, irmãos, e faz parte eu chegar na vida do irmão e falar: irmão, você está falhando nesse aspecto, irmão. O irmão chegar no outro e falar: irmão, toma cuidado, eu estou vendo uma coisa que você não está percebendo, mas eu acho que é um caminho equivocado. Vamos orar, que tal isso? E o outro irmão chegar no primeiro. Mas, irmão, você também tem esse pecado, essa falha. Vamos, que tal a gente melhorar? Sabe o que acontece nas igrejas hoje em dia? Irmão, você precisa melhorar esse pecado, irmão. Isso é pecado. Quem é você para me julgar? Você é Deus? Não, irmão, não precisa ser Deus. A Bíblia que está mandando ser gente normal mesmo. Gente como a gente. A Bíblia está dando autoridade ao corpo de Cristo. Ajudarem-se, exortarem-se uns aos outros, corrigir uns aos outros. E aí, irmão, não é nem pastor. Porque faz isso com o pastor. Irmão, você precisa corrigir isso e isso. Quem é você para falar isso comigo? Mas não é nem pastor aqui. É irmão normal. É eu, você. Qual o sentido de estarmos aqui, irmãos? É uns ajudar os outros. Então tem dois problemas aqui. Tem dois problemas. O primeiro é quando eu chego no irmão e tento fazer isso e ajudar e aconselhar. É claro que eu não vou descer o porrete e matar. Eu vou com o sentido de ajudar, a restaurar, abrir os olhos do irmão. O primeiro problema, o irmão vem com 4 pedras na mão e me dá uma carreira já. Então quando eu vou daqui para lá. Mas tem outro problema, é de lá para cá. Às vezes eu também não aceito, eu não abro minha vida. Às vezes tem um irmão que chega até você. Não é isso? Mas é preciso, do outro lado, você abrir a sua vida. Você dá a possibilidade. Se o Gil vem um dia falar comigo, eu dou-lhe uma raquetada, ele nunca vai vir nunca mais mesmo. E é uma preocupação pessoal que a gente tem, eu principalmente, de não afastar e espantar as ovelhas. Mas no dia que o irmão Gil vem, e você já conversou com o pastor, irmãos? O pastor você só leva paulada, irmãos. Eu já conversei com os pastores, você vai conversar, e é pau, e pau, e os caras não falam, os caras gritam, os caras te escoaçam. Parece que não tem diálogo com o pastor. Aí por isso que os irmãos também acostumam não falar, conversar, não abrir problema. A gente tem que ser mais aberto. O irmão Gil veio e falou: irmão, vamos orar, não tinha nem percebido isso, irmãos, vamos vigiar, vou começar a notar mais. A gente tem que ser mais aberto, irmãos. Tanto eu tenho que abrir para ouvir o outro, como eu tenho que ter iniciativa. Eu estou nem aí, cada um por si. O irmão está pecando ali do lado, estou nem aí. E eu estou indo, estou caminhando para Canaã, né? Como é que é a música? Para Canaã, eu vou, como é que é? Eu sou muito bom de música, irmãos. Para cantar, então. Mas eu estou indo para Canaã, não estou nem aí. Mas não funciona isso, irmão. Não estou nem aí com o outro, não. Tem que estar sim. Tem que ter a ver com a vida do outro, sim. Cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua vida. Cuida da sua vida. É claro que a ideia não é ninguém ser fofoqueiro, ninguém ser mexericão, ninguém ficar fazendo boataria. Não é essa a ideia de fato mesmo. Mas a ideia é, se o teu irmão estiver pecando do teu lado, você tem responsabilidade sim. É a Bíblia que está mandando, irmãos. Vai a ele e admoesta ele mutuamente. Admoesta ele. Isso é uma ferramenta de Deus para evitar que ele peque e que ele desvie.
Tem gente, irmãos, vai chegar no céu meio que na burdoada. É por esse meio. A igreja vai dando burdoada nele. E é um meio dele chegar ao céu. É um meio. É a graça de Deus também? É Deus agindo? É Deus que está agindo. Por meio da igreja. Por meio da sua ação. Amém, irmãos? Ixi, não sai um amém, hein? Nessa hora, amém, irmãos, assim seja, amém assim seja. Assim seja entre nós, irmãos. Vamos nos admoestar uns aos outros, nos aconselhar uns aos outros. Mas acima de tudo, o maior de tudo, o principal motivo de como se evitar a apostasia está lá, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Considere Jesus, olhe para Jesus, olhe para o primeiro da fila, siga ele, para onde ele for você vai junto. Caminhe, olhando atentamente para o líder, que você vai chegar nos céus, sem se desviar, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, irmãos, vamos orar pela graça de Deus em nossas vidas. Senhor Deus, nós clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. De modo nenhum, ó Deus, queremos subestimar nossas responsabilidades espirituais, o nosso caminhar, ó Deus, e negligenciar, ó Deus, a dádiva da Tua salvação em nossas vidas, ó Pai. Mas queremos caminhar resolutamente, olhando firmemente o apóstolo da nossa salvação, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ó Pai. Olhando, vidrando os nossos olhos atentamente no Senhor, para não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que os Teus servos genuínos, ó Pai, eles seguirão ao Senhor, porque a Tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E nós queremos, Senhor, cada dia mais ouvir a Tua voz e seguir ao Senhor e aos Teus passos, ó Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, o Teu povo reunido nesse local, ó Deus. Abençoa os nossos parentes distantes, ó Deus. Alcança-os com salvação, aqueles que necessitam, Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que foram alvo até do nosso exemplo e da nossa lembrança. Aqueles que desviaram da fé e hoje não estão mais nos caminhos do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, dessas vidas. Tem misericórdia dessas almas. Que não seja de fato um desvio definitivo, ó Pai. Tem misericórdia. Mas que seja uma falha momentânea, ó Deus. E nós clamamos, atrai-os de volta, ó Deus. Perdoa as falhas e restaura as vidas, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.